E o versículo é o 14. Quem for encontrando vai falando: eu sou salvo, Deus fala comigo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, que diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou: que é que discutes com eles? Com quem? Com os discípulos. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Nos outros evangelhos fala mudo e surdo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe a criança, o menino. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus perguntou ao pai da criança, e ele disse-lhe: desde a infância. Aleluia. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Oh, aleluia. Tem gente que crê nessa noite? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aleluia. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, aleluia, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? Porque não o podemos nós expulsar? Aleluia. E disse-lhes: esta casta, aleluia, não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Aleluia. Amém, igreja? Você pode colocar a sua Bíblia no assento. Vamos estar fazendo mais um clamor nessa noite, em concordância com o anjo da igreja. Aleluia. Muitas pessoas não conseguem entender o real motivo porque em sua vida tem muitas áreas que nada dá certo. Você entende isso? Deus está falando com alguém, não só com alguém, mas com muitas pessoas nessa noite. Muitas pessoas nessa noite. Vamos estar orando ao Pai? Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor? Em concordância à oração do servo do Senhor.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nas tuas mãos está o teu povo nessa noite. Deus que saiu dos seus lares para ouvir a tua voz. E nesse momento, meu Senhor da glória, eu quero te pedir encarecidamente que o Senhor venha envolver este lugar com a tua glória. Que o Senhor, Deus amado, venha repreender toda frieza espiritual. Que o Senhor venha lançar por terra toda incredulidade. Que o Senhor possa nessa noite agir neste lugar de uma forma sobrenatural. Aonde os teus filhos, ó Deus, saiam daqui impactados. Que os teus filhos saiam daqui regozijando. Que as cadeias sejam quebradas. Que os surdos passem a ouvir. Que o mundo passe a falar. Que os que estão, Pai amado, presos sejam libertos nessa noite pelo poder que há na tua palavra. Senhor, toma, Pai querido, o teu povo nas tuas mãos. Que a minha pessoa diminua, pois como um vaso de barro que sou, e a tua cresça neste lugar e permaneça. Que eu não venha falar nada de mim mesma, Deus, mas que o Senhor venha ter liberdade de falar neste lugar, não o que a tua igreja quer ouvir, pois a tua palavra nos confronta, a tua palavra não massageia ego, a tua palavra liberta, transforma, salva, cura e faz milagre. Então, Deus amado, faz o que te apraz nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Palmas para Jesus nessa noite. Podem sentar. Aleluia, Jesus. Igreja, igreja, eu louvo a Deus pela palavra que o Senhor nos revelou nesse dia de hoje. A presente mensagem vem nos trazendo um despertamento, no qual muitas das vezes estamos dentro da casa de Deus, não perdemos o culto, mas a vida não anda, a vida está estacionada, e muitas das vezes não entendemos porquê. Mas eu quero dizer para você nessa noite que essas dúvidas vão ser esclarecidas hoje. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, ele estava no monte, aleluia, e no outro dia ele desce com Pedro, com João e Tiago. Quando ele desce, havia um grande alvoroço naquele lugar. E Jesus, ele pergunta porque os fariseus estavam indagando os discípulos. Lá embaixo com a multidão estavam os 9 discípulos. Jesus estava vindo, aleluia, de uma grande glória, de manifestação sobrenatural de Deus no monte, aleluia. Quando ele desce, ele se depara com uma situação. Os fariseus perguntavam, indagavam aos discípulos, porque eles não tinham expulsado aquele demônio. Mas sabe por que eles indagavam aos discípulos? Porque os discípulos representavam a mensagem de Jesus. Os discípulos representavam a Jesus. Eu e você representamos Cristo na terra. Eu e você somos a Bíblia que anda. Eu e você somos os testemunhos de Cristo. Nós somos os cristãos que, traduzindo em hebraico, pequenos cristos. Então aquela multidão, ao ver Jesus, eles ficam pasmos, espantados ao Jesus descer. Mas aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Aonde Jesus chega, nada é mais igual. Aonde Jesus chega, tem que haver alguma coisa.
Jesus está em você. Há uma grande diferença. Porque eu posso dizer que eu estou em Jesus, mas será se as obras que eu faço demonstram que Jesus está na minha vida? Porque muitos vêm para a casa de Deus, entram e saem do mesmo jeito. Não se vê uma transformação de vida, não se vê um renovo, não se vê você experimentar a mudança. E quando Jesus chega, há uma grande discussão. E aonde Jesus estava, sempre havia grande multidão. Porém, nem todos que estavam ali realmente queriam Jesus. É igual hoje. Muitos procuram a Cristo, não porque verdadeiramente quer Cristo, mas verdadeiramente quer o que Cristo tem para oferecer. Aquela multidão não queria uma conversão ou aceitá-lo como Salvador da vida, mas queriam o que ele tinha para oferecer. Enquanto Jesus perguntava: mas por que vocês estão discutindo com eles, com os discípulos? Um pai, ele rompe a multidão. Porque quem quer experimentar o milagre de Deus, ele rompe barreiras. Quem quer experimentar o milagre, ele não fica prostrado. Quem quer experimentar o sobrenatural, ele rompe barreiras. Ele tira a pedra de tropeço. Ele arranca a pedra que está impedindo de Deus fazer o milagre. E aquele pai, ele rompe aquela multidão e fala para Jesus sobre a situação do seu filho. Igreja, existem muitas pessoas com o seu coração acorrentado, aprisionado por Satanás. Existem muitas pessoas que não conseguem ser felizes, nem na sua área sentimental, nem na sua área financeira, nem na sua área familiar, nem no seu convívio social. E às vezes você não consegue entender por que está acontecendo isso. Mas a palavra do Senhor vem dizendo o real motivo por que Jesus ele veio. Porque ele sabia que o povo estava acorrentado, aprisionado por Satanás. Enquanto os judeus, eles acreditavam que Jesus viria para libertá-los da submissão aos romanos, Jesus estava dizendo: eu vim para libertar o preso, mas não o preso por mão de homens. Eu vim libertar o preso acorrentado por Satanás. E o Senhor fala para a igreja nessa noite que hoje cadeias vão ser quebradas nesse lugar. O Senhor fala nessa noite: o opróbrio da vergonha hoje vai ser cessado na tua vida. Aqueles que olhavam para ti e falavam assim: tu não vai para frente, tu não vai conseguir ser feliz, tu não é sucesso coisa nenhuma, tu pode desistir daquilo que tu planeja, porque tu já tentou e não conseguiu. Deus está dizendo hoje: hoje as cadeias vão ser quebradas, as correntes vão ser esmiuçadas, as portas vão se abrir. Aleluia. Sabe por quê? A palavra vai nos dizer. Aquele menino era filho único. E a palavra vai dizer que ele estava naquela situação desde que nasceu. Mas só que na tradução original quer dizer que ele estava assim desde o ventre. Você sabia que existem pessoas com maldições na sua vida desde o ventre? Desde que é gerado. Do mesmo jeito que há pessoas que desde quando é gerado já é cheio do Espírito. Porque João Batista, desde quando ele tinha sido gerado, ele já era cheio do Espírito. E tem pessoas aqui nessa noite que desde quando você foi gerado no ventre da tua mãe, você já era cheio do Espírito de Deus. É por isso que o inimigo não quer deixar você avançar. Mas hoje as barreiras vão ser
Irmãos, eu não que eu esteja dizendo que toda epilepsia seja demônio, entenda. Eu estou falando referente a essa passagem. Aquela criança ela era epilética. E o inimigo ele tomava aquela criança. E quando ele tomava, a fúria era tão grande contra a vida dele, que lançava ele no fogo, lançava ele na água, tentando matá-lo. Quantos hoje o inimigo tenta ceifar a vida? Quantos hoje coloca na cabeça de pessoas para ceifar a sua vida, para dizer que não aguenta mais, que a vida não presta mais, que não tem mais razão na vida? Porque está aprisionada e acorrentada pelo inimigo. Mas algo interessante nessa passagem é que o pai dele, ele diagnostica a necessidade e o que estava provocando aquilo. Porque muitos hoje não querem aceitar que tem coisa na sua vida que é opressão maligna sim, que é o demônio que está fazendo sim. Porém Jesus está dizendo nessa noite: eu estou acima de potestade, eu estou acima de principados, eu estou acima de todo nome, eu estou acima de todo poder. Não é o inimigo que dá a última palavra na tua vida. Não é ele que diz como vai acabar a tua história. Não é ele que dá o desfecho. Porque a palavra também diz que ninguém pode frustrar os planos de Deus. O teu plano é o plano de Deus. Jesus, quando aquela criança se aproxima e levam até Jesus, o inimigo logo se manifesta, se esperneia, dá um showzinho que ele sempre dá. Desse jeito. Sabe por quê? Enquanto a pessoa está no mundo, fazendo o que o inimigo quer, fazendo a vontade, Satanás não confronta ele. Não confronta. Mas se aproxima de Jesus e tenta viver uma vida que agrada a Deus, para ver ele se espernear contra você. Porque toda árvore que ela dá fruto, ela é apedrejada. Toda árvore que dá fruto, ela é apedrejada. Aleluia. Aí quando eu vejo alguém dizendo assim, repreende a inveja na tua vida. Alguém já viu alguém invejar coisa ruim? Você já viu alguém invejar o que não presta? Você já viu alguém querer tirar um fruto de uma árvore, um fruto bom que não é bom? Não. Então por que você quer se desanimar? Por que você quer desistir? Por causa das afrontas do inimigo contra a tua vida. Deus, ele está no controle da tua vida. Aleluia. Quando ele se aproxima de Jesus, ele começa a espernear. Ele começa a se sacudir. Ele tenta machucar aquela criança. Porque a vontade dele era matar. Sabe quando o inimigo diz assim: você não passa de hoje, mas Deus diz: não mata, porque eu tenho um plano. Não acaba com a vida, porque eu tenho um plano. Não acaba porque eu vou enviar o libertador. Não acaba porque a última palavra não é dele. Não é ele que abre sepultura e não é ele que fecha sepultura. Mas quem abre sepultura e fecha sepultura é Deus. Então nessa noite eu quero te dizer: não temas, porque a tua vida, quem diz e quem dá o ponto final é Deus. Aleluia. Eu vejo pessoas aqui nessa noite que estão numa batalha espiritual travada. Nem dormindo não está. Nem dormindo não está. Para comer é um sacrifício. Só que o Senhor está dizendo: hoje a tua libertação vai chegar. Hoje a tua libertação. A libertação
Jesus, ele dá apenas uma ordem. Em algumas Bíblias, o título vem falando assim: sem poder. Sem poder. Jesus, ele simplesmente disse: sai dele, espírito mudo e surdo, e não volte mais para ele. E não volte mais para ele. Jesus estava usando autoridade. A palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que ele. Mas Jesus diz mais: não só fará as mesmas, mas fará muito mais do que as que ele fez. Você crê nisso nessa noite? Você crê que quando você entra no teu lar, na tua casa, tu levanta a tua mão e usa a tua autoridade que Jesus te entregou? O inimigo pode até querer roubar, mas Deus está dizendo: hoje eu te devolvo a autoridade. Estou repreendendo o medo, porque tem gente aqui nessa noite que tem medo de demônio. Jesus disse: se crê. Se crê. Quando aquele espírito, ele vai saindo da criança, ele tenta matar a criança. Quem já viu aqui pessoas no processo de libertação que fica como morto? Ali ele tentando matar a pessoa, viu, gente? Mas Jesus, que é o dono da vida, aleluia, que te entregou a autoridade. Jesus, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, curou doenças incuráveis, e esta autoridade ele entregou a você. Você recebe nessa noite essa autoridade? Você acredita nessa noite que as cadeias vão ser quebradas na tua vida? Que este coração que está acorrentado, que você não consegue ser feliz, que você não consegue encontrar uma razão, Deus está dizendo: hoje eu liberto o teu coração. Hoje eu liberto o teu coração. E todos ficaram pasmos quando aquele espírito imundo saiu. Igreja, a nossa milícia, ela não milita contra o ser humano. Nós não fazemos guerra contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, mas nós fazemos guerra contra aquele que quer destruir a vida do ser humano. É contra o inimigo das nossas almas. E quando nós entendemos que nós estamos em guerra espiritual, igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o inimigo tem tentado acorrentar as pessoas para elas não avançar, para elas ficarem acorrentadas, paradas, estacionadas. E Jesus está dizendo hoje: eu não te chamei para tu ficar prostrada. Eu não te chamei para tu ficar sentada num banco. Eu te chamei foi para te usar. Eu te chamei foi para manifestar o meu poder através da tua vida. Agora cabe a você aceitar ou não. Aleluia. E Jesus expulsa aquele demônio. Aquela criança lá é liberta. Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Mas para que ungiu Jesus? Para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para dar visão aos cegos. Sabe quando Jesus ele fala que foi para dar visão aos cegos? Porque tem muita gente cega espiritualmente dentro da casa de Deus. Tem muita gente cega dentro da casa de Deus. E Jesus está dizendo: eu vim para te fazer enxergar. Eu vim para te fazer ter discernimento.
Senhor está dizendo: eu vim para isso. E se você crer nessa noite, eu vou fazer não só o que tu me pediu, mas eu vou fazer além do que tu me pediu. Eu não vou fazer só o que tu me pediu. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está dizendo: eu vou te surpreender. Aleluia. Tu tem me pedido. Tu tem me pedido para fazer um milagre muito grande no teu ministério. E o Senhor está falando: se tu crer, eu vou fazer. E aquele pai, ele clama por misericórdia. Ele confessa para Jesus, por mais que ele diga que ele crê, ele confessa para Jesus que ele era incrédulo. Davi, quando ele peca, ele confessa. E ele fala para Deus que Deus, ele ama a verdade no seu íntimo. Está lá no Salmo de número 51 e o verso 6. E no verso 7 vai dizer: Senhor, me limpa, para que eu fique limpo como a neve. Porque muitos querem expulsar demônio, mas cheio de pecado. É assim mesmo. Quer expulsar demônio de todo jeito. Os discípulos andavam com Jesus, estavam no monte com Jesus, orando com Jesus, mas não conseguiam expulsar demônio. Porque, como falei, uma coisa é você estar ali, outra coisa é Jesus estar em você. Aleluia. Uma coisa é você estar na casa de Deus. Eu costumo dizer assim, que nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos. É por isso que muitas pessoas vêm para a presença de Deus, não pelo que nós falamos, mas pelo nosso testemunho. E pelo mesmo motivo, deixam de vir para a casa de Deus. Pelo mesmo motivo vem, e pelo mesmo motivo deixa de vir. E pelo mesmo motivo desiste no meio do caminho. Aquela mulher encurvada que fala em Lucas, ela estava sempre no sábado na sinagoga. Sempre. Ela não estava somente no sábado ali para adorar, mas ela era filha de Abraão. Sobre ela estava uma promessa, mas ela estava enferma há 18 anos. E a enfermidade dela não era uma enfermidade natural, era provocada por demônios. 18 anos ela ia para a igreja e voltava para sua casa do mesmo jeito. Ia para a igreja e voltava para sua casa do mesmo jeito. Ia para a igreja, não havia diferença, não havia mudança, ficava do mesmo jeito. Pulava na igreja, sapateava, falava em línguas, mas quando chegava em casa era a mesma realidade. Aleluia. Porque nós não somos o que nós falamos. Era a mesma realidade. Mas no sábado havia o maior pregador da história. Jesus Cristo de Nazaré estava naquele lugar pregando. Era naquele dia que a sua história havia de mudar. Ela estava bem escondida, mas há alguém que fica escondido para Deus? A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas diante dele. Que ele conhece o oculto, o profundo, o escondido. Que com ele sabe que está em trevas, porque com ele mora a luz. Ninguém consegue dizer que é bom sendo ruim para Deus. Ninguém consegue dizer eu sou se não é nada. Aleluia. E aquela mulher naquele dia, Jesus a chama. Aleluia. Jesus a chama e toca naquela
você clame e diga ao Senhor para te tocar. Não da mesma maneira como você tem vindo, mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou te tocar de uma forma diferente. Você vai sentir uma graça hoje como você nunca sentiu. O Senhor está dizendo: eu vou te visitar. Eu vejo mulheres aqui nessa noite com infecção no útero. E o Senhor está dizendo: hoje eu vou te curar. E aquela mulher, ao Jesus tocá-la, ela se endireita. Observe que na palavra vai dizer: não é Jesus que endireita ela, Jesus agora se endireita. Porque Jesus chega, ele toca, mas a parte de se endireitar é nossa. Aleluia. Não é Jesus que vai nos endireitar, não. Não é Jesus que vai chegar e vai pegar na tua mão e dizer: vem aqui, filha, não faça isso aqui não, é desse jeito não. É você que tem que se endireitar. Jesus chega, fala a verdade e você levanta e se endireita. E o nome dele é glorificado. Quando Jesus liberta aquela criança e o pai sai com ela, feliz, porque o seu filho foi liberto. Aquela criança, ela não comia, ela era raquítica, anorexia, porque não tinha como comer, porque o inimigo não deixava ela comer. E quando ela sai, os discípulos indagam e perguntam a Jesus: mas por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Oh, aleluia. Ai, não tem como expulsar a caixa de demônio sem orar, sem jejuar, sem entrar na posição. Não tem como expulsar demônios se não se arrepender, se não confessar o pecado diante do Pai. Aleluia. Não tem como. Hoje se vê obreiros dentro da casa do Senhor que não tem coragem de botar a mão na cabeça de ninguém. Assim mesmo. E o Senhor está falando: jejue, ore, porque você não sabe com qual situação você vai se deparar. O obreiro, ele tem que andar preparado. O obreiro, ele tem que andar preparado. Ah, só vou me preparar no dia que eu for pregar. Pô, vá. Só vou ensaiar no dia que eu for cantar. Pô, vá. Só vou orar no dia que for culto de libertação. Pois vai. Jesus está dizendo: não se prepara só no dia que eu te chamo. Se eu quero obreiro preparado todos os dias, eu estou chamando para obreiros preparados. Obreiro que, se não estão preparados hoje, vai ter que se preparar. E eles indavam a Jesus, andavam com Jesus, estavam no monte com Jesus, mas não conseguiram expulsar o demônio. Aleluia. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu quero essa irmã de verde aqui na frente, por favor. Você aqui na frente. A irmã aqui na frente. Vocês duas aqui na frente. E as obreiras ligadas. Aleluias. Maiara, canta um louvor aqui. Aleluia, Jesus.
Fique em espírito de oração, igreja. Mas a igreja está em guerra hoje. Se tem alguém aqui nessa noite que está sentindo alguma coisa, eu venho aqui na frente. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite, ó Pai amado, queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a autoridade. É o Senhor, meu Deus amado, que está acima de todo nome. E nessa noite, ó Deus amado, eu quero te pedir, Jesus, quebra as correntes do inferno aqui nessa noite. Toda obra de macumbaria, todo demônio do inferno, nessa noite, pega a tua bagagem, pega a tua macumba, pega a tua oferenda, pega a tua cadeia hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E meu Deus está no meu coração. Vive nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram pela cruz clamam em nome de Jesus nessa noite. Alcançará de ti, Senhor. Toda comida oferecida para ela não ser feliz, vai destruir a sua vida sentimental hoje. Em nome Não de vai Jesus. pegar tua Vai bagagem da vida dela hoje. Toma, Jesus. Em nome de Jesus nessa noite. De Pega amor não tua depressão do inferno. Em nome de Jesus nessa noite. com grande Em nome do Pai, em nome do Filho.